Os sapos, enfumando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz o deslumbra, em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. Para! Parou! Oi! Tudo bem? Estão lembrados? Exatamente assim que aconteceu na Semana da Arte Moderna. Veja bem, na arte moderna, vamos dar uma retrospectiva. Exatamente assim, eles começaram no dia da Semana Moderna, eles começaram a ver essa exposição de Anita Malfatti. Calma, já vou explicar. Vamos dar uma lembrada. Futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo. Então, todas essas escolas futuristas, essas escolas que queriam acabar com o passado literário, o passado clássico, eles começam na Semana Moderna aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então, uma literatura genuinamente brasileira. Então começa tudo aqui, em 1917, lembra? 1917, Anita Malfatti faz uma exposição, esse é alguns quadros que estavam na exposição, o burrinho andando, o farol, a boba e muitos outros. Então, as pessoas olhavam esse quadro, acostumado com os quadros anteriores, tudo formado, tudo vindo do realismo, vindo do arcadismo. Eles estranharam esse tipo de pintura e começavam também, desde o salão, a vaiar. Aí, quando foi declamado, Ronald Carvalho declamou os sapos, aí foi uma vaia, foi terrível. E a Anita Malfatti, foi a responsável inicialmente por isso. Essa exposição, ao invés de dar um boom, ela foi extremamente criticada por Monteiro Lobato. Quando Monteiro Lobato viu a exposição, ele escreveu um artigo chamado Paranoia ou Mistificação. Vamos dar uma lida nisso? Vamos lá. Olha lá. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a conscientização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras sobre a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e soma-se logo nas trevas do esquecimento. Pum! 1922. Não foi coincidência, não. Foi o centenário da independência do Brasil. Assim como os ideais dessa independência, renovação nacional, dentro da política, dentro da sociedade, a Semana da Arte Moderna teve essa ideia, a renovação artística nacional. E esse foi o mote para tudo acontecer. Então, o Brasil, nessa época, também estava tendo essa transformação, E esse foi um marco, Esse rompimento com a arte acadêmica anterior, aquela que vinha, da Europa. Então, o romantismo aqui também já anteriormente já tinha dado um pontapé inicial para uma arte brasileira, mas eles não conseguiram sair dos moldes, como essa primeira geração do modernismo conseguiu. Então, eles inauguram aqui esse movimento que nós chamamos de modernista. Então,
dentro desse espírito da arte moderna, da destruição, da destruidora, da denúncia, né? Dessa comoção, dessa contradição toda, começam a fazer movimentos para que o povo entenda que o que tinha que ser essa arte brasileira. E baseada na primeira, né? Nessa geração da Semana da Arte, começa a nossa literatura verdadeiramente brasileira, sem cópia. Mas o que era a ideia desse primeiro movimento? Ela veio para combater mesmo o passado, foi guerreira, foi heróica, porque ela veio para destruir mesmo. Então, ela veio com essa ideia, solidificar, né, renovar essa mente brasileira sobre literatura nossa, né? Essa destruição do academicismo. Então não precisava mais nada daqueles modelos clássicos, ficar na forma, fazer os versos ritmados, né, fazer rimados, nada disso, né? Elas como o parnasianismo, e veio contra essa ideia dos parnasianos. Os sapos, por exemplo, foi feito para os parnasianos, contra esses parnasianos, tanto que essa primeira geração chamou os parnasianos de uma máquina de fazer versos. Eles faziam verso tudo dentro de uma forma. Então, essa destruição, eles queriam a destruição da linguagem, a linguagem acadêmica, né? Então, dentro do manifesto, eles passam essa verdade. Então, eles começam a defender o verso livre, né? Eles começam a ter preferência mais por substantivos, adjetivos, eles vão deixando mais de lado. Então, eles vão ser adeptos do humor, da piada, que a gente chama blágio, né? Então, esse novo nacionalismo, né? Ele foi confundido um pouco com o romantismo, mas ele é mais polêmico, né? Ele é mais paródico, ele é satirizar, ele satiriza o próprio romantismo, inclusive, tá ok? Então, essa primeira geração romântica, ela veio realmente para falar que o Brasil tem uma arte, né? Veja bem as características desse primeiro momento modernista. Como que ele surgiu também, né? A Tarsila do Amaral deu de presente este quadro, né? Feito para o marido dela, que é o Oswaldo de Andrade. Na hora que ele viu, ele se encantou, né? Então ele chamou esse quadro de Abaporu. O que é Abaporu? O homem que come, né? A Tarsila deu esse nome, foi missionário, o homem que come. E ele teve essa ideia, né? Então, o Abaporu, tanto que depois veio um movimento antropofagista em cima dessa ideia. Como que é? Olha aqui, pronominais, já começa aí, pronome, né? A gente sabe que pronome vai substituir, sempre substitui um nome. Ele começa assim, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, né, da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Olha só, o que quer dizer isso? Vamos prestar atenção, né? Ele não falou que ele queria a destruição da linguagem academicista. Então, o que ele faz exatamente aqui? Presta atenção. Dê-me e me dá. O que é isso? É exatamente a linguagem, né, dicionário, né, a linguagem padrão da língua e a linguagem do povo brasileiro, a linguagem coloquial. Então, ele ouvir o que o povo está falando e trazer isso para a poesia. Então, está aqui. Quando ele fala me dá, primeiro, né? Por que não é? Porque a gente fala me dá porque é no coloquial, que não se coloca o pronome, né, na frente do verbo início de frase, só no coloquial. Então, quando ele faz esse poema, ele está dizendo aí, somos livres para fazer o que quisermos com a nossa linguagem. Essa linguagem é do povo e assim tem que vir para a poesia. Então, esse foi o primeiro, né? A primeira situação dessa característica, né, que tem o Brasil. Aí eles, dentro dessa movimentação,
começam os movimentos, né? E um desses primeiros movimentos é o movimento pau-brasil, né? Qualquer, para que é a importância da poesia brasileira a ser exportada, assim como o pau-brasil era exportado, né? Fora do passado colonial. Então, o que é o primitivismo, né? É o sentimento de patriotismo, é esse Brasil, né? Mas ele queria isso, o Brasil, o sentimento patriótico, né? Alcançado pela valorização do passado histórico. Crítica aos textos eruditos da burguesia, linguagem cheia de humor e escrita de forma coloquial, próxima de como se fala. Então é isso, me dá um cigarro e não dê-me. Né? Então, quando ele sugere aqui no Pau-Brasil essa revisão crítica do passado histórico, então ele vai lá no passado histórico, tem que abandonar aquele academicismo, mas traz essa ideia, essa valorização dessa identidade, né, cultural brasileira. Então ele vai buscar na cultura, no primitivismo, né, o que é o Brasil e trazer para a linguagem. Então o pau-brasil é com essa ideia. Como o pau-brasil foi exportado, nós podemos fazer a nossa literatura e exportá-lo também. Olha só como que é. A poesia existe nos fatos, nos casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Aí, ó, defesa da liberdade temática. Eu posso fazer o tema que eu quiser sobre o Brasil. Eu estou falando de literatura brasileira. A língua sem arcaísmo, né? Sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária, né? Contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Né? Então aqui a liberdade linguística, o uso da linguagem coloquial em poesia. Imagina, né? Lá no pré-modernismo, né, que o pré-modernista já vem ensaiando, Augusto dos Anjos, né, já faz isso, né? A boca que escarra é o beijo que se dá, né? Então ele também já tem essa ideia, né? Não há luta na terra de vocações acadêmica. Olha só, há só fardas. Os futuristas e os, né? E os futuristas e os outros. É a defesa da ampliação literária. Uma única luta. A luta pelo caminho. Dividamos poesia de importação e a poesia do pau-brasil, de exportação. Então, essa defesa dessa literatura é impregnada aqui no pau-brasil, né? Então, vamos usar isso, esse movimento pau-brasil, ele foi muito, né? Porque essa primeira geração foi muito combativa, então ela foi muito, né? Bateu muito nisso, na literatura. Ele queria não copiar a arte dos outros países. Olha só, ele era contra a cópia, não copiar, fazer uma literatura nossa, mas de assimilar as características da cultura brasileira. Então, o que é isso? O que é a antropofagia? Né? É essa ideia, né, que ele vai lá no primitivismo, né, que ele vai lá no primitivismo do índio, né, lá na cultura indígena, que eles tinham o canibalismo, então eles se nutriam do corpo humano para poder ter forças, né? Então ele usava essa nutrição para que eles tivessem força do guerreiro. Aqui ele fala, ele vai lá no primitivismo, lá na cultura, né, europeia, para nutrir-se, ver o que está acontecendo lá, mas trazer isso e fazer de forma brasileira, ter essa renovação, essa mudança, a ideia de pegar todas essas características culturais europeias, né, que fossem interessantes e assimilar dentro das obras nacionais, para você ver a função, como que eles
pensavam essa literatura brasileira, né? Então, olha aqui, erro de português. Aí é o que nós chamamos de poema piada, o humor, né? Coisa que não existia ainda nessa literatura brasileira, porque era academicista, era igual à Europa. Erro de português. Quando o português chegou aqui debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Olha aqui, o cara vai lá, é o que a gente chama de blague, poema piada. Então tá aqui, né? Eles começam a dizer, é a mesma coisa que o Carlos Drummond fala, stop. Quem parou? Foi a vida ou o carro? Né? Que é toda essa movimentação que o futurista, eles eram da velocidade, né? Da movimentação. Então tá aqui, ele fala, esse erro de português é pura piada, né? Em relação à chegada vai lá, né? No romantismo, né? A chegada do português aqui na Terra, né? É o encontro do português e do indígena. Então, a revista da antropologia, aqui foi como que era, né? A revista, né? E inclusive o canibalismo, que ele fala do antropofagismo, né? Tá aqui. Então, a revista antropofágica, ela fala aqui, ó, eles já vão lá dentro. Não tem nenhuma orientação ou pensamento de espécie alguma, só tem estômago. Não fazemos crítica literária. Intriga, sim. Frodorico era o pseudônimo de Oswald de Andrada, né? Tanto que ele movimentava essa primeira geração. Aí entra o manifesto, porque essa geração, essa primeira parte do modernismo foi bem cheia de manifesto, né? Um atacando o outro, escrito, ia para a revista, né? Então essa revista tinha essa intenção, fazer a propaganda dessa literatura brasileira. Então tá aqui, vamos dar uma lida, Manifesto Antropofágico. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Então, para ver como que é essa situação. Aqui o quadro Teodoro Brie, que é uma cena de canibalismo, né? Para você ver como que a canção, né, de Caetano Veloso, né, pós-moderna aqui já, do modernismo contemporâneo. Então, tudo isso aqui é para ver como que todas as artes, elas trabalham com essa ideia do canibalismo, essa ideia do antropofagismo, né? É comer, deglutir essa cultura, né? E fazer a nossa, aqui ó, vamos comer canção, vamos comer poesia, se tiver, se não tiver, então. Isso é de Caetano Veloso, tá? Então, ele também, Caetano Veloso, inclusive um movimento tropicalista, né, que foi na contemporaneidade, ele bebeu aqui nessa fonte de Oswald de Andrada, ele bebeu nesse futurismo. Caetano Veloso vem bem daí, né? Então, para você ver. Aí chega o outro movimento verde e amarelo, né? Movimento da ANTA. Então, aqui, ó, Cassiano Ricardo, Menotti Del Pica, né, Guilherme de Almeida, e o nacionalismo, né, ufanista. Aqui, ó, o que é isso? Exalta o primitivismo. É o verde e amarelo, né? O Brasil. Tá aqui. Nacionalismo ufanista. Tá? Grupo, eles tanto que fizeram, era um patriotismo que queria o Brasil, mas assim, esse Brasil, né? Foi nazifascismo, foi integralismo aqui. Tanto que o futurismo, ficou do lado do nazifascismo, né, na Itália, né? E o grupo verde e amarelo, a regra é liberdade plena para cada ser brasileiro, como quiser e puder, condição de cada um. Então, eles queriam, nesse grupo verde e amarelo, a própria determinação instintiva.
né? A tirania das sistematizações ideológicas responde com a sua forria, amplitude sem obstáculo da nação brasileira. Nosso, olha como eles falam, nosso nacionalismo, né, que é o nacionalismo contra o verde e amarelo, não é contra o verde e amarelo, é contra o futurismo, né? Nosso nacionalismo é de afirmação, de colaboração coletiva, de igualdade dos povos, das raças e de liberdade de pensamento, de crença, de predestinação no Brasil e na humanidade, e nosso valor de construção nacional. Então, o que o verde e amarelo fazia? Aceitamos todas as formas de arte. Aceitamos toda essa forma de arte, né? Por quê? Por que ele falava isso? Porque dentro do mesmo faremos essa renovação. Em todas essas formas de arte, eles traziam para fazer essa renovação, como fez através de 4 séculos, né, que foi toda a parte clássica da nossa gente. Essas expressões históricas. Nosso nacionalismo é verde, amarelo e tupi. É o ufanismo, é aquela coisa do Brasil é meu, né? Eu posso usar todos, mas o Brasil é meu. Então o verde e amarelo foi contra o antropofágico. Ele falava que o antropofagia era muito afrancesado, né? Porque eles iam para Europa, né? Porque todos eles eram bem de vida. Eles iam para a Europa e traziam essas experiências, né? Então, alguns autores, né, também, né, que conseguiu falar isso. E não podemos falar só de Oswaldo de Andrade, como Mário de Andrade, que também foi um dos precursores do futurismo dessa primeira geração, né? Mário de Andrade trouxe, né, para o gênero literário, tudo que relacionava, né, com vários artistas. A intenção dele era seguir essa ideia, né, de interação. Então ele escreve Macunaíma. Você não pode falar dessa primeira geração se não chegar em Macunaíma, né? Dê uma lida em Macunaíma. Se não puder ler tudo de Macunaíma, vê resumo. Tem muitas coisas falando sobre Macunaíma para você ter a ideia de como que Mário de Andrade ele trouxe na Macunaíma todo o Brasil. Porque ele fez, o Macunaíma, ele fez uma pesquisa na Amazônia, do primitivismo da Amazônia, do índio, e ele trouxe Macunaíma. E ele fala que é uma rapsódia, né? Que é uma lenda, é uma conversão, né? Uma história sobre esse local. Então aqui, ó, quem que era esse Macunaíma? Primeiro ele começa, ai, que preguiça! É o anti-herói. Através desse anti-herói, ele vai buscar as raízes brasileiras, o índio, as lendas, o folclore, né? Toda essa parte, a formação do Brasil. Então, quando ele coloca em Macunaíma o índio, o negro e o branco, ele tem uma passagem maravilhosa no livro, que é quando eles vão... Macunaíma e os irmãos dele vão tomar banho num rio, tem pouca água. Então, quando o Macunaíma entra primeiro na água e toma banho, ele vira um loiro, branco. Aí o outro já vira vermelho, o outro já vira o preto. Então, porque sobra pouca água. Então, através dessas metáforas, ele vai falando sobre esse Brasil, né? Ele vai falando desse símbolo, né? Informação. Então aqui, ó, sua saga envolve busca de Muriaquitã, um pouquinho da história, né, que é a lenda, né, no Muriaquitã, amuleto de pedra que leva e vai fazendo essa viagem, passa em São Paulo, banha-se nas águas, né, encantada, que vira um homem branco dos olhos azuis. A linguagem, né, essa combinação também do índio, do negro, do branco, do europeu. Então, ele vai contando essa história de Macunaíma e vai fazendo essa lenda, que é o quê? Nada mais é do que o Brasil que está aí, que Mário de Andrade, ele metaforiza nessa história de Macunaíma. Dá uma lida em Macunaíma, sempre é bom. Ah, mas não cai, né? Quem é que sabe? Se não cair, você pelo menos tem uma referência para você fazer na redação. Pensa nisso. Literatura... Você pode fazer a referencial, não tem? Lá na redação, conforme, tá?
pode buscar na literatura esse seu sustento para redação. Aqui, Manuel Bandeira é outro que foi fantástico, né? Dentro dessa primeira leva, né? Com uma obra recheada de lirismo poético, e ele já começa, ó, estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestação de apreço, senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar do dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. É isso que eles não queriam, tá? Então, abaixo os puristas, é isso, ele não quer mais aquela poesia, né, na forma. É o sentimento, a explosão, né? Antes, o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados. Então tá aí, ó. É ele também, né? Vou para passar, lá sou o amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. É ele, né? Bandeira, tá ali, livre, maravilhoso. Então, essa primeira fase, ela veio e pá, né? Para arrebentar. Aí, a partir de 1922, começa realmente a nossa literatura brasileira. Já na segunda fase, do modernismo, que vai de 1930 a 45, então ficou conhecida como a fase da consolidação, né? É o amadurecimento das ideias, é aquela valorização, influência, né, que vai pegar do realismo, do romantismo, do nacionalismo universal. Então eles vêm trazendo devagarinho essa realidade social, né? Essa cultura econômica para cá. Influência da psicanálise de Freud, então, temática cotidiana, coloca linguagem coloquial também, vai usar os versos ali. Então, a característica de algumas coisas continua. Ela só não é mais como a primeira geração combativa, mas ela é de consolidação. Ela vai trazer para a literatura, né, os aspectos mais coeso, né, do cotidiano brasileiro. Temos também, não podemos nos furtar, de falar sobre Carlos Drummond de Andrade, né? Todos esses aqui, alguns, gente. Tem muita gente fazendo literatura. Esses aqui são alguns que, né, se colocaram, tanto na poesia como na prosa, que foram mais conhecidos, né? Então tá aqui. Na prosa, Graciliano Ramos, né? Vidas Seca, tá aí. Passa, dá um resumão, assim, né, nesses livros, que é sempre bom, né? Então temos aí esses autores brasileiros. Aí Carlos Drummond solta essa aqui, ó, No Meio do Caminho, saiu na revista Antropofágica, né? No meio, olha lá, rotina de grande cidade, ele vai falar sobre solidão, ele vai falar sobre a própria cidade Itabira dele, né? Ele fala do ferro, ele vai falar sobre, ele puxa essa memória, né? Vai falar da vida em sociedade. Então o Carlos Drummond, ele é versátil nessas reflexões existenciais, né? Que o sujeito expõe e questiona o mundo de viver. É ele, né? Codiano e seus obstáculos. Ó. No meio do caminho, olha só o que ele faz. Ó. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no caminho tinha uma pedra. O que é isso? Essa repetição é próprio, né, dessa segunda geração, de consolidar essa ideia livre do poema. Primeiro, onde está o coloquial aí? Não tinha. Como assim tinha? Porque é no verbo existir. O verbo ter é mais de posse, né? A gente fala no coloquial ter com a questão de existir. Então, aqui se seria academicista, seria na erudição, no meio do caminho havia uma pedra, existia uma pedra. Então, tira a questão, né, lúdica do poema. Então, para você ver que eles vão buscar, vão pesquisar essa linguagem, né, que tem aqui. Já
Já a terceira geração, que é de 45, 80, ela vai, que veio um momento histórico conturbado, final de guerra, né? 1945, da Segunda Guerra, vem as consequências para o Brasil também. Então, ela vai tornar-se essa geração mais social, mais humana, né? Há um retorno no passado de escritores eruditos, as métricas, a rima volta, retoma os poemas, né? Os poemas, os textos ficam mais objetivos. Como assim? Não usa muita metalinguagem. Então você vai se concentrar mais na figurativo, no abstracionismo, né? A pintura, aqui ó, na pintura figurativa e abstrata, ela estoura nesse momento, né? A geração de 45, então, expoentes famosos na literatura, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Gente, sempre tem mais. Sempre tem mais. A gente traz os que mais, né, foram mais famosos nessa época. Então, você pega um Guimarães Rosa e uma Clarice Lispector aí, dá uma lida. Temos Clarice Lispector com aquela coisa existencial dela, né? Então, pega, dá uma lida. Olha só, as principais características da terceira geração modernista. Academicismo, volta, né? Passadismo e retorno ao passado. Já passou, mas eles retornam ao passado, mas não que é passado, mas eles trazem na questão artística, né? Experimental, elas vão experimentando outras linguagens. Sai aqui o realismo fantástico, né? Aqueles contos fantásticos, né? Que sai fora da... isso não existe, só em livro. É exatamente, só no livro, o fantástico, né? Retorno à forma poética, valorização da métrica e da rima, influência do parnasianismo. Então, eles vão retornando, né? No regionalismo, até mais social e humana. Então, essa terceira geração, ela vai consolidar tudo isso. Olha o abstracionismo. Como que é isso, né? Essa pintura é abstrata, né? Então, é o sentimento que advém. É usar as formas, né? É usar as formas para expressar o seu sentimento. As cores, a linha. Esse daqui, ele fala pintura de ação, né? De Pollock, Jackson Pollock. Então, como que ele faz? Ele coloca a tela e vai jogando tinta, cores, né? E vai trabalhando isso jogado. O que sair é a expressão daquele momento, é a expressão dessa forma que ele tem. Então, o abstracionismo foi muito aceito aqui nessa época. Clarice, leiam Clarice, gente. Leiam Clarice. Temos também aqui em Cuiabá, Mato Grosso, uma poeta maravilhosa que assemelha a Clarice, se não iguala. Aí o povo vai me cagar de pau em mim, mas para mim iguala. Que chama-se Lucinda Persona. Se vocês conhecerem, não conhecem, vai ler. Você vai ver como há uma equiparação. Então, ela subverte a estrutura das narrativas, conto, novela, romance. Então, tá ali, ó, dentro da ordem cronológica, ela não precisa mais, porque ela é existencialista, ela fala do sentimento, né? O que é epifania, né? A revelação, né? Pode ser interrompida por fatos reais. A pessoa está conturbada, o personagem não sabe para onde ir. No momento, é isso. Ela descobre o que pode ser feito. Então, ela tem muito isso. Vai ser interrompido e a personagem vê o que é a solução para os problemas. Epifania. Alguns, né, dos livros, Laços de Família, aqui eu repeti, mas tem A Hora da Estrela, Paixão Segundo GH, né, A Maçã no Escuro. Tem muitos contos, tem muito livro dela que é maravilhoso. Leia Clarice. Prosa modernista, né? Vamos falar isso aqui, ó. A prosa urbana, a prosa regionalista e a prosa intimista, onde Clarice está situada, né? Então, nessa prosa urbana, ela vai ter essa ambientação, esse espaço, né, na cidade, como que é. A regionalista, ela vai absorver toda essa forma agrária, né? E tem um monte, gente. Tem o 15, tem os grandes sertões, veredas, tem vidas secas, tem muita coisa aqui no regionalismo, né?
da fala coloquial, né? Nonada. O que é nonada? Começa assim os Grandes Sertão, nonada. Mas quer dizer o quê? Nada, né? Dentro que sentido tem? E lá em Intimista, né? Que é determinada pela explosão dos temas humanos, falada, né? Por Clarice Lispector, essa observação dessa obra que vai ser intimista, vai cravar no nosso coração, tá? Então tá aqui. Vamos fazer algumas questõezinhas só para vocês entenderem mais ou menos. Uma das, né? Olha lá, ó. As proposições abaixo se referem ao modernismo e os seus manifestos. Aí, incorreta. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Às vezes ele fala incorreta e coloca a correta aqui, né? O Manifesto Verde e Amarelo, formado por um grupo de escritores jovens, surgiu logo depois do movimento pau-brasil e tinha como objetivo de continuidade ao romantismo que focava o homem português como herói nacional. Pode ser, vamos ver. Na grande noite da Semana da Arte Moderna, Menotti Delpuy foi vaiado ao apresentar seu discurso ilustrado com alguns poemas e enxerto. Oi, lembra como foi o início daqui? O Manifesto Pau-Brasil propunha uma literatura autenticamente nacionalista, com base nas características do povo brasileiro e combatia a influência estrangeira na literatura. Pode ser. A ideia do manifesto antropofágico surgiu quando Tarsília do Amaral presenteou seu marido, Oswald de Andrade, com a sua obra, a tela Abaporu. Movimento da Escola ANTA, que fazia parte do Manifesto Verde e Amarelo, representava a proposta do nacionalismo primitivo, elegendo o símbolo da ANTA como valorização da língua indígena tupi. Isso aí tá certo. Eu vou pôr esse aqui que tá certo. Lógico, esse tudo tá certo. Qual que é a incorreta aí? Porque o Verde e Amarelo é um grupo de escritores, até aí tudo bem. Agora, falar que o objetivo é dar continuidade ao romantismo? Não foi, né? Então tá aqui. Vamos ver um outro aí, né? Vamos ver um outro aqui. Não foi despropositadamente que a Semana da Arte Moderna foi realizada no mesmo ano que se comemorava o centenário da independência brasileira. Nesse sentido, fazem-se as seguintes proposições. Lembra bem, nós falamos 1822 e 1922. Tá? Ambos os movimentos visavam remodelar o cenário nacional, dando-lhe uma nova configuração. Né? 2. A reforma pretendia, pelos dois movimentos, objetiva restaurar a política do colonialismo do país. Combatia isso aí. Isso aqui você já eliminava no começo. A independência, grosso modo, confirmou tendências políticas ao estabelecer a República. A Semana pretendeu uma ruptura literária com seu sentido lato. 1, 2, 3. Qual que é? Muito bem. A 1 e a 3. A 2 jamais. Porque a reforma dos dois movimentos jamais seria a política colonial. Eles estavam quebrando, lembra disso? Quebrou. Não tem mais volta. E esse aqui, ó. Vamos ler? Esse daí é outro poema aqui, ó. De Oswald de Andrade. O Zé Pereira chegou de Caravelas e perguntou pro Guarani da Mata Virgem: "Sois cristão?" "Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte." Tereteteng, zaguezaquecê. Lá longe, a onça resmungava. O negro zono, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: "Sim, pela graça de Deus." Canhã, babá, cum, né? E fizeram carnaval. Aí, ó. Poema piada, tá aí, poema piada. Né? A polifonia, né, várias vozes, presente no poema resulta da manifestação. É do poeta e do colonizador apenas. Não. Colonizador e do negro apenas. Negro e do índio, colonizador, do poeta e do negro apenas. Não, é do poeta, do colonizador, do índio e do negro, né? Do poeta, quando tem o eu lírico falando que o Zé Pereira chegou. Do índio, né? Do negro, né? Babacanhã. Então,
as vozes, essa polifonia também veio para a poesia brasileira, né? Então, qual que é? Põe aí, né? Então, para você ver, tá aí, né? Aqui, né, tá toda a nossa primeira parte do modernismo. Mas, gente, é tanta coisa, é tantos livros maravilhosos. Leiam, leiam, porque a literatura conduz você a extrapolar sua consciência. Ela serve de referência para todos os seus argumentos que você quiser, tá? Então tá aqui mais uma vez o sapo para vocês, dá uma lida nisso aí, que foi feito para os parnasianos. Então, muito bem, nós estamos agora aqui, ó, fechamos o modernismo e não se esqueça, dê uma olhada também no contemporâneo. A partir de 50, 60, começa o contemporâneo, a época da tropicália, né? A época do samba, a época, né? E vem a época da ditadura, vem a música de protesto, a poesia de protesto, então a poesia é engajada. Então, vamos lá, vamos ler, boa sorte para todos vocês. Tchau!